Tá. Isso eu também tive dúvida, PH. Tá, vamos nessa então. Eu não sei se ela é inversível, sabe? Ele pede a inversa e se x fosse 2, mas eu queria saber se ela chega a ser inversível para eu poder calcular. Tá, ok. Pode dar uma lidazinha na questão para mim, por gentileza, para agilizar? Certo. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Eu vou ler aqui. Tá. Calcule f de menos 1 e 2 F menos 1 de 2 para f de x igual para F de x igual 2x menos 8 2x menos 8 sobre menos x mais 4. sobre menos x mais 4. Certo. Tá, vamos fazer no... Vamos ver então tudo direitinho aqui. Como é que vai ficar aqui primeiro? Em primeiro lugar, se vocês observarem, eu estou pedindo a inversa valendo menos 2, concordam? Então, para isso, eu preciso primeiro descobrir quem é f menos 1 de x. Então, isso seria a nossa primeira informação. Bem, vou calcular para vocês, depois novamente eu vou repetir a manha que eu tinha passado para vocês. O que acontece, gente? Aqui então o que nós vamos fazer é o seguinte, lembre-se, isso aqui é a mesma coisa que fosse y igual a 2x menos 8 sobre menos x mais 4. Para achar a inversa, o que a gente faz? Para achar a inversa, tudo que é x vira y, tudo que é y vira x. Então ficaríamos com x que é igual a 2y menos 8 sobre menos y mais 4. E aí vem o nosso segredo. Qual é o segredo? A gente precisa isolar o y. Então, para isolar o y, o que a gente vai fazer? Infelizmente, vai ter que passar o y para o outro lado. Então, isso aqui vai passar multiplicando. Então, teríamos x que multiplica menos y mais 4, que é igual a 2y menos 8. E daí nós vamos fazer a multiplicação aqui, de forma distributiva. Então, ficaríamos com menos xy. Aqui nós ficaríamos com mais 4x, que é igual a 2y menos 8. Qual é o objetivo, gente? Não é isolar o y? Então, a gente vai fazer o seguinte, independente de que tenha x, tudo que tem y para um lado, tudo que não tem y para o outro. Então, menos xy menos 2y, que é igual a menos 4x menos 8. Está aqui. Então, se os senhores notarem, desse lado todo mundo tem y, concordam? E se ele tem y, eu posso botar esse y em evidência. Então, y em evidência, o que vai acontecer? Vai ficar menos x menos 2, que é igual a menos 4x menos 8. Então, se os senhores notarem, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Perdão. Como eu quero isolar o y, isso daqui está multiplicando, concordam? Se ele está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, y igual 4x negativo aqui menos 8 sobre menos x e menos 2. Certo? O único cuidado que eu gostaria que vocês tivessem nessa daqui é o seguinte. Então, acabamos de encontrar f menos 1 de x. Que seria o seguinte. Menos 4x menos 8 sobre menos x menos 2. Se fosse fazer por esse daqui, vocês já iam encontrar o resultado correto, certo, gente? O único detalhe que eu gostaria que vocês realmente lembrassem é que aqui está tudo negativo, estão vendo? Dificilmente, por exemplo, num vestibular da UFSC, isso aqui ficaria dessa forma. Então, o que iria acontecer é o seguinte, ó, f menos 1 de x, vê se vocês concordam, isso é menos 1 vezes 4x mais 8. Embaixo teria menos 1 que multiplica
x mais 2. E aí eu posso fazer esse cancelamento. Então nossa f menos 1 de x ficaria 4x mais 8 dividido por x mais 2. Gente, eu mostrei um segredinho para vocês para fazer esse tipo de conta. Para quem não lembra. Só que vamos lembrar aqui, ó. Vocês vão chegar nessa continha aqui com esse... A regra é o seguinte, quando aqui for fracionar e tiver uma expressão em primeiro grau em cima, uma expressão em primeiro grau embaixo, o que vai acontecer é sempre o seguinte, ó. Os dois desta ponta vão ficar sempre iguais, ó. Menos x e menos 8 ficaram iguais. E o que a gente faz aqui com este e este é trocar os sinais e trocar de posição. Olha só, de 2 passou a ser menos 2 e ele foi para baixo. De mais 4 ele foi para menos 4 e ele foi para cima. Então ficou menos 4, menos 8. Então aqui o nosso f seria este. Então f menos 1 de 2 ficaria o quê? 4 vezes 2 mais 8 sobre 2 mais 2. Então f menos 1 de 2 ficaria 8 mais 8 sobre 4. F menos 1 de 2 ficaria 16 dividido por 4. F menos 1 de 2 vai ser 4. Tranquilo? Conseguiram entender? Diga. Sim, tranquilo. Eu tive uma dúvida, porque a primeira função, eu consigo reduzir ela para uma função constante. Se eu botar menos 2 em evidência no numerador, eu consigo cortar o de cima com o de baixo e a função de x fica 2. É 2 ou menos 2? Isso, na verdade aqui, sim, você quis fazer isso daqui botando... Já foi uma saída, mas... Diga. Se ela der uma função constante, ela não é injetora, certo? Daí ela não consegue ser inversível. Só que daí, se você parar para pensar... Verdade. O que você fez foi isso aqui. F de x é igual. Aqui você botou 2 em evidência, menos 2 em evidência, que daí ficou menos x mais 4. Ah, mas aí você tem aqui o menos x mais 4 embaixo. E você quis fazer esse cancelamento, concorda? E aí ficou menos 2. Né? Sim. Realmente você pode chegar a essa conclusão. O único detalhe aqui... Não, você não está todo errado não. Tá? Você pode usar esse critério sim. Só que a gente está procurando a inversa. Olha, foi uma boa pergunta. É que normalmente questão de inversa ela já traz indicando que é bijetora. Aí não tem que Sim, verificar antes, né? Sim, isso você tem razão. Não, se você fizer dessa forma, também vou considerar correta, tá? Sem problemas. Ok. Obrigado, Caio. Nada. E óbvio, antes que a gente passe para frente, alguém teve mais alguma dificuldade, gente? Não, algumas tinham nas suas explicações dos vídeos, então deu para entender bem. Então, beleza. Eu só tive um pouco de dificuldade assim, para fazer 11, mas depois eu consegui entender. Então tá, tranquilo. E se alguém ainda tiver, vocês sabem que eu vou receber essa prova ainda hoje, né?
Eu mudei a data de sexta para hoje até as 11h59. Então, se alguém ainda não conseguiu e depois quiser estar me mandando alguma mensagem porque não entendeu alguma questão, não tem problema, tá? Só não vou atrasar muito aqui por causa do nosso conteúdo aí que está um pouquinho apertado. E até porque hoje a gente começa a parte de polinômios que vocês também não tiveram ainda. E para ter uma boa informação aí, eu gostaria de fazer uma revisão também do assunto de fundamental, tá? Para que daí vocês consigam saber tudo bem certinho sobre o polinômio. Vamos lá então. Obviamente nós vamos começar hoje polinômios. Tá? A apostila de vocês de polinômios é a 4E. Tá? Só que acontece o seguinte, nós vamos fugir um pouco do protocolo e eu vou passar para vocês primeiro uma parte de revisão lá do fundamental para vocês entenderem um pouquinho melhor a questão do polinômio, tá? E obviamente não dá para entender polinômio enquanto a gente não entender o que é um monômio. Alguém saberia definir para mim o que é um monômio? Ninguém lembra? Então é o seguinte, ó. Polinômios, por sua vez, poli significa vários e nômios termos. E monômio aqui é mono e nômio é um termo. Então, esse daqui também é chamado de termo algébrico. Então, quando a gente tem um termo algébrico, nós o chamamos de monômio, tá? Então, deixa eu botar exemplos aqui rapidinho para vocês entenderem. Ó, é monômio, não é monômio. O monômio para vocês vai poder aparecer de algumas formas inusitadas. Se a gente pegar qualquer número inteiro ou qualquer número real sozinho, ele é um monômio. Então, se eu botar 5 ou menos 3,4, esse número é um monômio. Todos os termos algébricos, todos os termos numéricos também são algébricos. Então, isto aqui é monômio. O que mais que é monômio? Se a gente tiver incógnitas, então botei aqui x, botei xy, a multiplicação entre incógnitas. Lembre-se então que multiplicação não separa termos. A multiplicação faz eles manterem apenas como um único termo. Bem, o que mais que pode ser monômio? Pode ser uma multiplicação onde apareça parte numérica e parte das letras. Ou seja, se eu fizesse isso, misto, menos 5x ao quadrado y na terceira, isso daqui seria também um monômio. O que mais que é um monômio? Menos 3x na quinta, y na quarta, sobre 4, por exemplo. Esse também é um monômio. Mesmo aparecendo a divisão aqui, na verdade a gente pode dizer que quando isso acontece, é menos 3/4 que multiplica x na quinta e y na quarta. Então tá aqui. Ele continua sendo um monômio, tá? Mesmo com a fração aqui. Então tudo isso aqui é monômio, é o nosso termo algébrico. Agora, o que não é monômio? Se eu fizer isto, por exemplo. Na verdade, x mais y, na verdade, o sinal de mais e o sinal de menos tem a função de separar também os nossos termos. Então, se vocês observarem, aqui não é um termo, aqui são dois termos. Então, se ele tem o termo x, ó, 1, então nós temos dois termos,
Então, dois termos nós chamamos ele de binômio. Aí só não me entendam mal, o x seria um monômio e o y seria um monômio, só que ali a gente tem uma junção de dois termos. Então, dois termos nós temos o chamado binômio, tá? Agora, viram esse exemplo aqui, ó? Esse exemplo aqui tem um muito parecido com ele. Se eu botasse assim, ó, menos 3x na quinta, y na quarta, sobre z, pronto. Isto já não é mais um monômio. Alguém poderia me dizer por que este não é monômio? Gente, olhem a diferença sutil entre esse e este. Qual é a diferença entre este modelo e este modelo? Se os senhores observarem, o problema justamente é que tem uma incógnita na parte de baixo. Quando isto aqui acontecer, nós chamamos isso de fração algébrica. Então, toda vez em que o denominador for uma incógnita, a gente deixa de ter um monômio e passa a ter uma chamada fração algébrica, tá? E olha só ainda esse caso aqui, ó. Por que esta daqui não é monômio? Porque o expoente é negativo, aí ele inverteria e ficaria uma função algébrica. Isso, perfeito. Então o que vai acontecer é que isto daqui, na verdade, nós deveríamos escrever assim: 4x ao quadrado, o expoente negativo, como o colega acabou de falar, vai fazer com que isso seja inversa. Então todo mundo que tem expoente negativo passa para o denominador, então isso ficaria y ao cubo. Tá aqui, ó. E se tem na parte de baixo, ele também é uma fração algébrica. Até aí tranquilo? Todo mundo entendeu o que é monômio, o que não é monômio? Sim. Já vamos puxar para ver aqui o grau. Grau do monômio. Grau do monômio. Como é que se dá o grau do monômio? Se eu escrevesse isto aqui para vocês: 2x ao quadrado, y ao cubo, z. Essa daqui. Esse monômio. Alguém saberia me dizer qual é o grau desse monômio? Terceiro, Bem, aí eu vou dizer o seguinte para vocês. Este monômio, ele tem algo de especial. O que é? É o fato dele ter, inclusive, já vamos aprender junto com isso aqui outra coisa. Todo monômio, ele é dividido em duas partes. Quais são as duas partes? A primeira parte seria isto aqui, ó, a parte numérica dele, que nós chamamos de coeficiente numérico. Então, todo monômio tem um coeficiente numérico. O que acontece com essa outra parte aqui? Essa daqui é a parte das incógnitas. Então, essa é a chamada parte literal. Está vendo de letra mesmo. Então, nós temos o coeficiente numérico e a parte literal. Deixa eu só dar uma separadinha, que parece que eu botei tudo como aula. Então tá aí, parte literal e coeficiente numérico. Todo monômio é dividido nessas partes. O que acontece, gente? Olha só, trabalhando em paralelo. Primeiro, quantas incógnitas esse monômio traz? 3 incógnitas, x, y e z. Significa dizer que um monômio, quando ele tem mais do que uma incógnita, a gente pode dar mais do que um grau para ele. Então esse daqui tem vários graus que a gente pode definir para ele.
O primeiro seria o grau geral. O que seria o grau geral deste monômio? Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou dar o grau e vocês vão me dizer o porquê, pode ser? Esse monômio tem como grau geral sexto grau. E por que ele tem sexto grau? Alguém pode me dizer o porquê? Somou os expoentes das variáveis. Exatamente. Então, quando a gente tem mais do que uma incógnita, a gente vai pegar justamente os expoentes aqui e vai somar todos os expoentes. Quando o nosso monômio ele tiver mais do que uma incógnita. Aí o que acontece? Às vezes o que acontece é o seguinte, a gente quer escrever o monômio em função de uma única incógnita. Então se eu botasse assim, ó, em relação a x, qual seria o grau dele em relação a x? Justamente o expoente do x. Qual é o expoente? 2. Então, segundo grau. Em relação a x, ele é de segundo grau. Posso botar aqui. Em relação a y. Qual seria o grau dele em relação a y? Expoente do y. Então, ele é de terceiro grau. Em relação a z. Qual é o expoente do z? Ah, não está aparecendo, então o expoente é 1. Então digo que ele é de primeiro grau em relação a z. E se eu ainda fosse mais longe e pedisse para vocês em relação a w? 0. Isso. Aí W é de grau 0. Incógnitas que não aparecem sempre tem grau 0. Tranquilo essa parte? Vou ser bem honesto, a parte que está voltada para o nosso estudo hoje em dia vai ser justamente em cima desse exemplo aqui, ó. Nós teríamos aqui, por exemplo, menos 4x na sétima. Esse daqui é um monômio que tem apenas uma única incógnita. Se ele tem uma única incógnita, ele tem um único grau. E óbvio que está muito claro qual é o grau dele aqui. Qual seria o grau dele? Justamente o expoente. Então essa daqui tem uma incógnita. Ela só tem então um único grau. E isso seria de sétimo grau. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Passar adiante. Bem, gente, semelhança. Alguém conseguiria me dizer quando é que dois monômios ou mais são semelhantes? Quando é que dois monômios ou mais são semelhantes? Bem, aí nós temos o segredo. Dois ou mais monômios serão
semelhantes, vírgula, se e somente se tem partes literais iguais. Então essa é a nossa indicação. Então, dois ou mais monômios serão semelhantes se e somente se tem partes literais iguais. Então, olha só, gente. Vamos fazer como se fosse um exercício. Se eu colocasse aqui para vocês o seguinte: 4x ao quadrado y ao cubo. E eu pedisse para que vocês ligassem aqui os que são semelhantes a ele. E eu botasse aqui do lado uma listinha com os seguintes valores. 4xy menos 3y ao cubo x ao quadrado sobre 2. Aqui 0,3 x, y, y. Menos 4 x ao cubo y ao quadrado e menos x ao quadrado y ao cubo sobre 7. Destes, qual vocês me diriam que eu posso ligar para dizer que são semelhantes? O primeiro é semelhante? Bem, para saber se são semelhantes, então primeiro eu tenho que separar a parte literal. Qual é a parte literal? X ao quadrado, y ao cubo. Isso aqui é x ao quadrado, y ao cubo? Não. Ele tem as mesmas incógnitas, mas eles precisam ter mais do que apenas as incógnitas. Eles precisam ter os expoentes exatamente iguais. Certo? Bem, esse daqui é semelhante a esse é x ao quadrado, y ao cubo, esse é y ao cubo, x ao quadrado. O que vocês acham? Semelhante ou não é semelhante? Lembrem, gente, que isso daqui é uma multiplicação. E a multiplicação tem como propriedade que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que nós temos que procurar é o seguinte: tem x ao quadrado? Tem x ao quadrado. Tem y ao cubo? Tem y ao cubo. Tem mais alguma incógnita? Não. Opa, então fecharam as mesmas incógnitas com os mesmos. Este daqui é semelhante. Então, eu posso dizer que este é semelhante. Esse aqui de baixo, o que vocês acham? É semelhante ou não é semelhante? Se vocês observarem, x vezes x é x ao quadrado. Y vezes y vezes y é y ao cubo. Só botei ele de forma aberta aqui as potências, certo? Então, x ao quadrado, isto, e isto é y ao cubo. Então, obviamente, também é semelhante. Agora, olhando para cá, o que está acontecendo? Opa, nesse daqui tem x e y, expoente 2 e 3, aqui 2 e 3, mas se vocês observarem o que está acontecendo aqui é uma pegadinha. O x que está ao quadrado, aqui o x está ao cubo. Opa, mudou um único expoente, pode esquecer, isto aqui não é semelhante. E para terminar esse último aqui, obviamente, isso aqui é a mesma coisa que 1/7 vezes essa parte literal aqui. E se vocês observarem, a parte literal, nesse caso, é bem igual. Então, este também é semelhante. Tá? Então, gente, semelhança de monômios se dá quando eles têm exatamente termos, com partes literais exatamente iguais. Parte literal tem uma única diferença, esqueçam, não são semelhantes. Ficou claro?
Sim, ficou. Beleza. Então vamos lá. Vamos para a parte que é importante. Operações. Obviamente a gente começa primeiro com adição e subtração. Bem, o interessante aqui é o seguinte, tá pessoal? Uma adição ou subtração de monômios nem sempre vai gerar um monômio. Então a adição, ela não tem fechamento. Fechamento é que se eu tenho um monômio somar contra um monômio, o resultado é um monômio. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Então aqui nós não temos fechamento. Mas nós temos uma regra que é importante que a gente precisa seguir. Nós temos uma condição para poder somar. Quando é que a gente pode somar ou subtrair monômios? Só com um. Então por isso, ó, a gente só pode somar ou subtrair monômios se eles forem semelhantes. Isso com certeza vocês já saberiam fazer se eu passasse aqui uma expressão para vocês fazerem isso. Se eu dissesse para vocês aqui no caso, isto aqui. Bom, deixa eu botar A, né? Onde já tá? A. Então imaginem aqui, 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Aí vocês vão olhar e obviamente vocês vão olhar a parte literal. A parte literal, todos eles são iguais? São. Então se as partes literais são iguais, inclusive a gente poderia aqui, é por isso que a gente faz a soma, tá gente? Se vocês observarem bem, inclusive isso aqui daria para fazer por propriedade. Isso daria para fazer pelo fator comum em evidência. Pelo fator comum em evidência, eu botaria x ao quadrado que multiplica. Aí o seguinte, aqui vai ficar o 3 mais 4 e menos 5. Então nós teríamos que isso vai ficar 3 mais 4, 7, 7 menos 5, 2. X ao quadrado vezes 2, que obviamente isso seria 2x quadrados. Mas vocês podem obviamente fazer direto isso. Se eu tenho 3x quadrado mais 4x quadrados, quantos x quadrados eu tenho ao todo? Eu tenho 7. Desses 7 nós vamos tirar 5, nós vamos ficar com 2x ao quadrado. Isso não é novidade nenhuma para vocês. Por que eu disse que não tem fechamento? Olha o exemplo aqui. B. Se eu dissesse para vocês que eu tenho 4x menos 5x ao quadrado menos 6x mais 7x ao quadrado. É uma soma e subtração de monômios. Só que todos eles ali são semelhantes? Não. Então aqui inclusive a notação que a gente diz que isso aqui na verdade nem é uma adição e subtração. Isso é uma redução de polinômios. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai juntar os termos semelhantes. Reorganizando, porque pelo menos isso daqui é comutativo, então menos 5x ao quadrado mais 7x ao quadrado, esses dois são semelhantes. E aqui eu teria mais 4x e menos 6x. Então observem que aqui dos 7x ao quadrado eu consigo tirar esse 5x ao quadrado. Então isso daqui vai ficar 2x ao quadrado. E daqui 4 menos 6 vai ficar menos 2x. Está aqui, ó. Não dá para fazer mais nada porque eles não são semelhantes. Então pode observar que uma soma de monômios deu um binômio, certo? Então não há fechamento aqui na adição e subtração. Somando dois monômios nem sempre vai dar um ou outro monômio. Ele pode dar um polinômio, um conjunto de monômios. Certo? Rapidinho. 2. Multiplicação.
Como é que se multiplica monômios? Imaginem este primeiro caso. Primeiro, que aqui na multiplicação, nós temos tudo muito bem definido. Na multiplicação, se a gente multiplicar dois monômios, a gente tem fechamento. Se eu multiplicar dois monômios, o resultado é um monômio, sempre. Tá? O que vai acontecer aqui então? Ó? Primeiro exemplo, se eu tivesse aqui menos 3, x ao quadrado yz, multiplicado por menos 5, x, y na terceira, w. Observaram que, inclusive, eu não preciso ali, não necessita que eles sejam semelhantes. Mas se vocês pararem para notar, o que está acontecendo? Um monômio, ele já é uma multiplicação. Então, se a gente só tirasse os parênteses, olha só o que ia acontecer. Isso aqui ficaria menos 3, x ao quadrado, vezes x, vezes z. Aí, vezes quem? Ao menos 5, vezes x, vezes y ao cubo, vezes w. Observem que tudo já se tornou um grande monômio. Certo? Porque o monômio, quando tem multiplicação, não está separando. A única coisa que eu deveria fazer é reduzir essa expressão. Então podemos reorganizar. Eu teria menos 3 vezes o menos 5, vezes o x ao quadrado vezes o x, vezes o y vezes o y ao cubo, vezes z vezes w. Está aqui. Aí esses dois eu consigo reduzir, porque esses dois dá para multiplicar. Menos 3 vezes 5 dá mais 15. Aí eu teria esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, multiplicação de números de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1 que vai dar 3. Aqui a mesma coisa com y. Então ficaria y, 1 mais 3, que vai dar 4. Z não tem ninguém, continua o Z. W não tem ninguém, continua W. Então isso aqui ficaria o nosso resultado. Então, para fazer então um pouquinho mais rápido também, para vocês não precisarem fazer todo esse processo, óbvio, dá para fazer direto, número com número. Então 3 vezes 5 que vai dar 15, menos com menos dá mais. Aí vocês pegam o x, obviamente com x. Então 2 mais 1 que vai dar 3. Y com y, 1 com 3 que vai dar 4. Z e W porque não tem ninguém. Certo? Então tá aí a multiplicação. Tranquilo? Tô muito rápido, gente, ou tá legal? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo. Então tá, beleza então. E agora teríamos isto. Terceiro e último, a divisão. A divisão nós também vamos ter o problema. Numa divisão de monômios, nem sempre a gente tem como resposta um monômio. E a gente vai ver o que acontece aí. Então, o que vai acontecer aqui, mais ou menos, seria isto. Imagine como nosso primeiro exemplo, isso aqui. Eu tenho 12, x na quinta, y na quarta. E eu quero dividir ele por menos 3, x ao quadrado, y ao cubo. Bem, eu vou mostrar direitinho o que estaria acontecendo, tá? Primeiro, isso aqui seria 12, x na quinta, y na quarta, sobre menos 3, x ao quadrado, y ao cubo. Não é isso que acontece quando a gente tem uma divisão? A gente pode escrever na forma fracionária. E é inclusive daqui, tá, gente, que a gente tem aquela propriedade de conservar a base e subtrair os expoentes. Porque isso aqui poderia ser escrito como 12, que multiplica x vezes x vezes x vezes x vezes x,
vezes y, vezes y, vezes y, vezes y. Tá aqui. Isso aqui seria menos 3, que seria x vezes x, y. Tá aqui. Tá, gente? Então, o que acontece? Na divisão 12 dividido por 3, vai dar 4. Só que mais com menos, dá menos. E é por isso que a gente tem aquela propriedade. Conserva a base e subtrai os expoentes. Por que eu teria 5? Nós vamos tirar 2 justamente porque, ó, dos 5 que estão aqui, a gente vai cancelar os 2 aqui, ó. Sobrou o quê? X ao cubo. Dos y que eu tenho aqui, ó, de 4, nós vamos tirar 3, porque eles vão ser cancelados. Então vai sobrar y aqui, ó. Então, gente, essa daqui seria a forma matematicamente correta a ser feita. Óbvio que daí vocês vão poder fazer exatamente da mesma forma que a gente fez. Número, parte numérica com parte numérica. Então, 12 dividido por 3, que vai dar 4, mais com menos dá menos. Aí nós teríamos x, conserva o x, 5 menos 2, que dá 3. E aqui o y, que seria 4 menos 3, que vai dar 1. Então dá para fazer direto isso daqui também. Qual é o problema? Quando nós tivermos alguns exemplos como este. Deixa eu botar aqui um exemplo B. Agora imaginem isto. Menos 3x na quarta, y ao quadrado, z. Isso aqui vai ser dividido por 5x ao quadrado, y na quarta, w. E agora, como é que ficaria isto aqui? Bem, fazendo pelo modo direto, parte numérica com parte numérica. Então, o que acontece? Menos 3 dividido por 5, vocês estão vendo que não é uma divisão exata, tá? E, obviamente, na maioria dos casos, a gente não vai apelar para o número decimal, porque o número decimal tem um problema que nem sempre vai dar exato também, pode dar a dízima periódica. Então, por hábito, quando a gente divide dois monômios, o que nós vamos fazer é o seguinte: 3 dividido por 5 não é exato, então vai ser 3 dividido por 5, nós vamos deixar na forma de fração. Menos com mais dá menos. Tá aqui.